menino e uma merenda, dois temas muito importantes para a gente. Diz assim, João capítulo 6, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha, sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, e levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que esses possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei as pessoas sentarem-se. E naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, Jesus disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. Graças a Deus. Eu estava conversando com a Thelma sobre quais as possibilidades, né, e que nível de reflexão que a gente ia fazer e que direção que a nossa reflexão iria nessa manhã. E aí eu falei para ela assim que eu tenho um moço que ele é reformado, mas eu acho que ele é o mais metodista dos reformados, porque os metodistas gostam muito dele, chamado Charles Spurgeon. Não sei se é assim direito que pronuncia o sobrenome, tem umas variantes aí, né? Mas ele escreveu um pequeno texto no qual ele diz assim: esperem fruto das suas crianças. E ele fala assim: continuem, queridos pais e professores, e creiam que Deus irá salvar suas crianças. Não se contentem em semear princípios que possivelmente poderão se desenvolver nos anos seguintes na mente das crianças, mas trabalhem no sentido de uma conversão imediata dos pequenos. Esperem fruto das suas crianças, enquanto são crianças. Orem pelas suas crianças para que não sigam para o mundo e caiam nos males do pecado exterior, e só então voltem para o bom pastor com os ossos quebrados, mas para que possam, pela graça de Deus, ser mantidas longe dos caminhos do destruidor e cresçam no aprisco de Cristo, primeiro como cordeiros do seu rebanho e então como ovelhas nas suas mãos. E eu achei esse texto fantástico, né? Porque ele usa essa expressão aqui: esperem fruto das suas crianças enquanto são crianças. Eu acho que essa é a primeira chave de virada e o texto bíblico mostra para a gente isso muito bem. Eu disse para vocês aqui no começo que esse tema é um menino e a merenda, mas a verdade é que o texto bíblico ele traz a expressão criança, e é uma expressão que no original grego não se sabe se é menino ou menina, porque a palavra criança é uma palavra comum de 2 gêneros no grego também, né? Então a gente tem na nossa cabeça que foi um menino que trouxe os pães para Jesus, mas poderia muito bem ter sido uma menina, né? E de qualquer jeito a gente percebe aqui nessa criança uma disposição, e que Jesus só realizou um milagre porque havia ali uma criança que estava preparada, porque havia ali uma criança que tinha alguma coisa nas suas mãos para oferecer, e estava ali também uma criança que tinha uma disponibilidade de ofertar. E estava ali uma criança que tinha condições de fazer algo concreto pelo bem de toda a comunidade. E é tão interessante que esse texto aqui nos inspira, de repente, a perguntar onde estão as outras crianças na Bíblia, né? Quando eu trabalhava aí na sede nacional como parte mais presente na equipe de crianças da nossa igreja, a gente fez uma vez um currículo, e a ideia desse currículo era que a gente trabalhasse durante um bom período assim com onde que estavam as crianças na Bíblia, né? E tentar pegar uma trajetória que a gente visse todas as crianças, desde o Antigo Testamento até Jesus e na igreja primitiva, e contássemos seguidamente as histórias de todas as crianças. E quando a gente começa a enumerar a quantidade de criança que a gente tem na Bíblia, a gente vê uma quantidade imensa de meninos
envolvidos em uma série de situações extraordinárias, né? E eles não precisaram crescer para que Deus os usasse, eles foram usados por Deus naquela idade que eles tinham, né? A menina que abençoou Naamã com a direção da cura, né? José do Egito, né? Que aliás esses dias o Danilo Figueira estava falando que José que era do Egito, mas não era do Egito, né? José era da família de Jacó e nunca se perdeu na origem dele. Mas esses meninos que foram instrumentos de salvação, porque segundo a narrativa bíblica ele era aí um adolescente quando ele foi vendido pelos seus irmãos e foi adiante deles abrindo o caminho da possibilidade do restauro do povo todo. Josias, como rei de Israel, reinando desde pequeno, e os melhores reis de Israel foram os reis meninos, né? A promessa de Isaías de que o paraíso é um lugar onde um menino pode colocar a mão no buraco da serpente. E a própria maneira como Deus escolhe em Cristo entrar na nossa história, né? Jesus poderia ter simplesmente aparecido, surgido lá, como Melquisedeque no Antigo Testamento, dá a impressão que brotou do nada, né? Jesus podia ter aparecido de repente, mas Deus fez questão de introduzir o seu filho na história humana como uma criança. E as primeiras narrativas sobre Jesus constantes em Lucas falam de uma criança abençoada. E eu perguntei no grupo das esposas de pastores aqui da região, vocês podiam contar para mim alguns testemunhos, porque eu vou fazer uma devocional lá na sede nacional e eu queria que vocês me contassem algumas histórias das suas crianças ou das crianças da igreja, nas quais elas foram bênção e foram instrumentos de Deus enquanto crianças. E muitas histórias apareceram ali, né, de orações respondidas, da surpresa das crianças de pedir uma coisa para Deus e depois aquilo acontecer, né? E assim, coisas que são verdadeiros milagres. Uma das histórias falava sobre uma menina que queria muito uma bicicleta e a mãe disse para ela: "Vamos orar, né? Quem sabe Deus não dá para você essa bicicleta, porque a mamãe e o papai não têm condições de comprar essa bicicleta". E aí eles oraram naquela semana e quando o pai chegou no serviço, o patrão falou com ele assim: "A sua filha gosta de andar de bicicleta? Porque eu comprei uma bicicleta para minha filha, mas ela não quer andar, não quer usar a bicicleta. Então, se você quiser, eu vou dar para sua criança, né?" E a mãe falando de como a criança ficou assim exultante, porque ela disse: "Eu pedi alguma coisa para Deus, né? E Deus me deu." E eu já vivi muitas vezes. Essa semana passada mesmo eu estive no projeto Sobre Água Fresca lá no Tocantins e novamente eu tive aquela experiência fantástica que a gente tem de uma criança colocar a mão, né, na sua cabeça e interceder e orar por você. E nós, líderes da Casa do Senhor, devemos pensar, né, a gente tem aqui na sede pessoas que escrevem para crianças, que fazem as revistas, e às vezes a gente sofre a tentação de pensar que estamos fazendo uma coisa para as crianças, né? Que a gente está fazendo algo para elas e que elas são meras receptoras disso que a gente está fazendo. Mas a palavra de Deus nessa manhã nos desafia a olhar para essas crianças como instrumentos na mão de Deus, instrumentos que muitas vezes, inclusive, nos edificam, né? Quantas vezes a gente é corrigido, quantas vezes a gente é exortado, quantas vezes a gente é animado pela vida das nossas crianças. Quantas vezes é na hora que a gente está querendo desistir, Deus ele vem e renova a nossa fé através da vida de uma criança, né? E é muito interessante que a gente às vezes assim deixa passar tantas experiências que podiam enriquecer a nossa fé. Eu achava até que lá na faculdade de teologia devia ter uma disciplina chamada João Wesley e as crianças, né? Porque a gente estuda muito sobre os sermões de Wesley, os escritos de Wesley, e às vezes e poucas vezes a gente vê ele na prática. Mas outro dia eu estava lendo uma história sobre ele, eu acho que foi naquele livro Adoro a Sabedoria de Deus, se eu não estou enganada, e lá contava que quando o João Wesley já estava com mais de 80 anos de idade, ele saiu um dia na rua e as crianças todas o cercaram, né? E elas não foram embora, ele escreve no diário dele que elas não foram embora enquanto ele não colocou a mão sobre a cabeça de cada uma delas e as abençoou, e ele ficou surpreso por ele já ser um homem velho e as crianças terem tanto interesse em estar com ele e receber dele uma bênção, né?
E isso também nos mostra que as nossas crianças estão olhando para nós, esperando ver na gente uma imagem de Deus, olhando para nós, esperando ver na gente um modelo a seguir, olhando para nós, nos imitando. E nesses meus anos de pastora, quantas vezes isso aconteceu, né? Das crianças brincar de culto em casa, isso é muito bom também para representatividade, né? E eu me lembro quando eu era pastora lá no Espírito Santo, as crianças às vezes chegavam na igreja e a mãe falava assim, eles ficaram brincando de culto a semana inteira e um ficava dizendo, eu sou o pastor, e cantando as músicas, né? E pegando a Bíblia e imitando o pastor e a pastora. Quantas lições, né? Me vieram à mente, quantas imagens, quando eu lembrei desse menino e lembrei desse texto aqui, esperem fruto das suas crianças, né, enquanto crianças, né? A Del está mencionando aqui, né, que nessa semana lá no projeto a gente ficou surpreendido com Israel, né? Tá? A gente estava lá no meio do momento de oração e uma outra criança cutucando ele, querendo conversar com ele, e ele falando, não mexe comigo agora, né? Me dá sossego aqui, porque eu tô orando, não me perturbe, eu tô orando, né? E fechou o olho, levantou a mãozinha e todos os adultos pararam de orar para tirar foto de Israel, porque ficou todo mundo tão tocado por aquela imagem que a gente esqueceu, né? Que era o momento nosso de oração e ficamos observando aquela criança, né? E o olhar, a expressão, o jeito como elas vivem a sua fé são impactantes para nós, né? E a gente precisa resgatar isso. Eu acho que uma coisa que Jesus fala de que as crianças elas são as primeiras no reino dos céus é porque elas têm toda a entrega, né? Quando elas estão ali, elas vivem todo aquele momento. Se você for em um culto e colocar sobre qualquer criança, né? A atenção durante o momento do culto, você vai perceber como que muitas vezes elas estão ali profundamente envolvidas, muito mais engajadas do que a gente, totalmente entregues. E elas frutificam. Crianças testemunham, crianças oram, crianças ministram a palavra, crianças confrontam, crianças perguntam e nas suas perguntas nos ensinam sobre Deus e nos forçam a aprender sobre Deus. Crianças nos incomodam, e incomodam o inferno, né? E é por isso que a gente tem visto um tempo em que tantas coisas, inclusive dentro da igreja, não favorecem a vida das nossas crianças. O nosso adultocentrismo tem roubado delas a oportunidade de amar o Senhor e viver experiências profundas com o Senhor enquanto crianças, né? A nossa maneira de querer explicar para elas como elas devem sentir, como elas devem se comportar e como deve ser a relação delas com Deus, a partir do nosso olhar, tem roubado delas a experiência da revelação. E nós precisamos nos arrepender desse pecado. Precisamos nos arrepender profundamente, né? E é uma grande pena que às vezes só depois que a gente fica um pouco mais adulto e maduro no sentido bom da adultice, a gente vai perceber quantas coisas difíceis e complicadas nós, na qualidade de pais e mães, às vezes fizemos com os nossos filhos por causa das palavras de outras pessoas, né? Eu tenho muitos arrependimentos enquanto mãe de, às vezes, coisas que eu falei e fiz com as minhas filhas porque eu estava movida pela preocupação do que os outros deviam pensar e não sobre aquilo que, de fato, as minhas crianças necessitavam naquele momento. Como pastora, a gente, às vezes, vive isso ainda mais intenso, né? Porque a igreja, às vezes, determina como devem ser os filhos de pastor e isso, às vezes, faz a gente fazer tanta violência com as nossas crianças, né? E, às vezes, eu me arrependo, assim, de algumas coisas que eu fiz. Mas se eu pudesse dar hoje um conselho para pais e mães que estão começando, eu diria, escutem mais, né? Escutem mais. E Deus é bom e misericordioso. Desculpem a emoção, mas eu estava me lembrando, né? Que ontem eu saí com a minha filha mais velha. De vez em quando eu saio com as meninas, né? Saio com uma, saio com outra para bater um papo, tomar um café. E ontem a minha filha me contando as coisas da escola, me contando as coisas da escola. E eu coloquei a mão assim, tô prestando atenção nela, tô olhando, né? Mas dentro do meu coração eu ficava assim, meu Deus, que momento mais legal, que coisa mais legal eu estar aqui com a minha filha, né? E às vezes a gente não percebe quão importante é esse momento tão legal, esse momento comum
esse momento normal que Deus nos dá para conviver com as nossas crianças. Então, assim, eu cheguei aqui ontem exultante, né? Esses dias estão sendo dias bem difíceis. E ontem Deus, assim, deu pra gente, né? Deu pra mim um grande consolo. Não importa a dificuldade das coisas ao nosso redor. Quando a gente escuta nossas crianças, nossos adolescentes, quando a gente ouve nossos filhos, a gente vê Deus. E Deus ministra que está conosco. Né? Que nessa manhã, Deus abençoe vocês. Eita, subiu aqui até o calor. Desculpem a emoção, mas assim, foi muito, muito, muito emocionante, né? E eu acho que assim, tão comum porque definitivamente ontem eu estava presente no momento. Acho que é isso que é a grande diferença. Os nossos filhos sempre estão aí para nós e às vezes nós não estamos no momento. E quando nós estamos para o momento, quando estamos presentes na coisa, eu tenho aprendido muito isso, né, tenho estudado um pouco sobre essa questão de atenção, de foco, né, de atenção. E aí, as pessoas usam essa expressão, né? Estar presente na coisa. Ontem, como eu estava presente na coisa, totalmente presente, totalmente focada, talvez eu tenha visto aquilo que acontece todo dia e às vezes eu não presto muita atenção, né? Então, que nós possamos prestar atenção a esse tempo presente, né? Alguém ouve que no meio da confusão, que no meio da dificuldade, que no meio da ausência de comida, de gente podendo passar mal, de gente se sentindo desamparado, alguém pôde prestar atenção numa criança. E porque alguém pôde prestar atenção numa criança e ver que ela tinha algo a oferecer, um milagre aconteceu para todo mundo. Um milagre sempre pode acontecer para todo mundo se a gente prestar atenção nas nossas crianças. Um milagre aconteceu porque o mundo recebeu uma criança chamada Jesus. E Deus abençoe vocês, gente. Um ótimo dia para todos e todas. Escrevi para algum evento aí do departamento de crianças, que eu vou escrevendo tanta coisa que depois já nem sei mais para onde foi que eu escrevi, né? Mas eu escrevi uma bênção do Jesus menino, né? E ao invés de abençoar hoje vocês aqui, que vocês já são grandes, não estão precisando de nada mais, eu vou abençoar as crianças de vocês, sejam lá quem forem, né? E vou abençoar as crianças também, que precisam que alguém as abençoe em todo lugar nesse dia. Minha criança, Jesus um dia foi criança como você. Ele brincou, ele correu, ele caiu, ele chorou. Ele teve medo de aranha? Talvez, acho que sim. Mas ele brincou com bichos, muitos, porque ele vivia numa aldeia. Ele tinha amigos e sonhos para o futuro, porque ele era uma criança assim como você. E quando eu penso nisso, eu desejo te abençoar, como foi abençoado o menino Jesus. Que você, minha criança, seja abençoada com uma família que te ame e te proteja, mesmo quando ela não tenha muitos recursos financeiros e você tenha nascido num local simples e humilde. Que você tenha sempre a alegria de ganhar um presente, mesmo se não forem dados pelos magos do Oriente. Que você possa visitar lugares especiais, como quando Jesus foi a Jerusalém. Mas que ao contrário dele, você nunca fique perdido. E se você se perder, seja sempre achado. Que você tenha a oportunidade de estudar com gente sabida e inteligente. E que essas pessoas reconheçam que, como Jesus, você também é uma criança sabida e inteligente. Que as pessoas que cuidam de você, como seu pai, sua mãe e outras pessoas, possam guardar no coração coisas maravilhosas sobre você para lhe contar quando você crescer, como Maria fazia com Jesus. Que você viva muitas coisas alegres e boas, coisas que envolvam passarinhos e lírios, mulheres fazendo faxina e gente plantando na terra, para que você conte histórias sobre Deus quando crescer usando essas coisas bonitas. Que você cresça no tamanho, na inteligência e na graça diante das pessoas e que elas retribuam isso com carinho, acolhimento e proteção. Que você sempre escute Deus dizendo para você que você é um filho e uma filha amados, que Ele tem prazer na sua vida e que você acredite sempre nisso. Que você, minha criança, viva hoje e sempre, sabendo que todos nós temos um irmão mais velho, que se chama Jesus e que faz de tudo até morrer por nós, porque Ele tem braços fortes e mãos carinhosas para nos defender de todos os males. E que você seja, sim, uma criança abençoada,
hoje e para todos sempre. Amém.